Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dividendos. Hoje vamos continuar a construir o nosso spreadsheet do portfólio de ações, mais concretamente o separador da diversificação. Vamos ver que empresas do portfólio aumentaram o seu dividendo este mês e o impacto desse aumento no rendimento passivo. Vamos ainda ver por fim a evolução semanal do portfólio e comento a minha estratégia para as seguintes semanas. Não percam tudo já a seguir. Bem pessoal, vamos então continuar com a construção da nossa spreadsheet de tracking do portfólio. Eu tomei a liberdade desde o último episódio de adicionar mais algumas empresas de setores diferentes aqui ao separador das compras, como vocês podem ver. Também um pouco para depois preencher automaticamente aqui os valores, como vocês estão a ver. E no episódio de hoje vamos então continuar a construir o portfólio da diversificação. Vamos aqui acrescentar algumas colunas e também alguns gráficos e vamos também criar o separador dos dividendos para levar um registro de todas as vezes que nós recebemos um dividendo, quais são os dividendos atuais de cada companhia e as datas em que vão pagar, etc. Okay? Eu agora vou começar então só por dar um bocadinho mais de ordem a esta parte. Vamos então aqui pôr algumas formatações condicionais. Eu entendo que há aqui alguns campos, por exemplo, o campo do risco, se nós queremos avaliar qual é a média de risco do nosso portfólio de acordo com a escala da Moody's, podemos fazer aqui uma média, okay? Uma média ponderada com a percentagem do portfólio, e para fazer isso basta então fazer aqui um weighted average, e aqui vamos fazer então o target vai ser este intervalo e a ponderação vai ser feita com a percentagem do portfólio de cada um deles, e portanto vai nos dar aqui um risco médio. Vamos pôr isto aqui nas duas casas, vai nos dar um risco médio de 2, portanto é um portfólio bastante conservador neste caso. Eu inventei os preços, portanto os preços de compra não estão baseados em nada, foi meramente escolhidos aleatoriamente. O que é que podemos fazer mais? Vamos então passar aqui às formatações condicionais. Vamos então dar aqui um bocadinho mais de cor a isto. O que nós podemos fazer é selecionar estas colunas, por exemplo, vir aqui a formatar, depois fazemos uma formatação condicional e depois aqui podemos escolher qual é o tipo de fórmula que vai aplicar a todo o intervalo. Okay? Vamos dizer então que se for inferior a 0, nós queremos colocar-lhe um valor, digamos que vermelho, okay? E podemos adicionar uma nova regra para o mesmo intervalo, que se for superior a 0, nós queremos colocar então a verde. E pronto, já temos aqui alguma indicação visual de como é que as ações estão a comportar a nível de percentagem, a nível diário. Vamos fazer o mesmo para este intervalo, portanto formatação condicional. Vamos pôr aqui aliás, nós o que podemos fazer até é usar os intervalos que nós definimos neste. Vamos aqui formatação condicional. E podemos expandir o intervalo para as outras células, ok? Então aqui vamos dizer que em vez de ser do G2 ao G10, vai ser para o H10. E ele já vai expandir o mesmo comportamento, ok? E neste caso, aqui também expandimos para até o H10 e ele apresenta o mesmo comportamento, ok? Pronto, e falta-me aqui só um pormenor, que é colocar aqui os dólares. Pronto, a nível da variação já temos uma ideia imediata de que ações é que estão em perda e que ações é que estão com ganho. Depois o que podemos fazer também é aqui, na questão do lucro e da perda, podemos também formatar condicionalmente, para percebermos em que ações é que estamos a ganhar dinheiro e em que ações é que estamos a perder dinheiro. Vocês podem, vamos fazer só aqui então a mesma condição. Vamos dizer que queríamos superior, maior ou igual. Vamos dizer que se for maior ou igual a 10%, a 10 dólares, nós queremos colocar em vez deste verde. Vocês podem escolher aqui as cores que pretendem colocar. Vamos pôr assim. E vamos adicionar outra regra. Podemos pôr aqui que está no intervalo, por exemplo. Podemos dizer que está, por exemplo, entre 0 a 10. Vamos pôr aqui, personalizar aqui uma cor qualquer.
mais ligeira. Pronto. Ok, depois se tivessem, neste caso, eu não tenho aqui ações, portanto, com perda, mas podemos fazer um exemplo desses. Em relação ao crescimento é mais do mesmo, vocês vêm aqui, podem ir a formato condicional ou aqui adicionar uma regra e podemos então colocar aqui os tais superiores. Vocês depois podem definir as regras de acordo com os vossos critérios, não têm que seguir este. Ok, vamos dizer que se estiver, vamos por aqui então, está entre, por exemplo, entre 0 e 10%. Nós queremos este verde, mas por exemplo, vamos adicionar uma regra que se ele estiver entre 10% e, por exemplo, 30%, já queremos que aqui a cor seja diferente, sei lá, passemos aqui para um amarelo ou para um verde mais escuro. Vocês podem pôr aqui o texto como branco, por exemplo. Depois vocês podem jogar um bocadinho com estas condições da forma que bem entenderem, ok? O que é que podemos ver mais? Podemos inclusivamente ter fórmulas para comparar quais são as ações que estão a um preço inferior ao que vocês compararam, comparando apenas o dividendo. Isto é, vocês podem, por exemplo, nesta formatação condicional, vocês podem fazer uma formatação onde vão comparar uma fórmula personalizada, onde vão comparar o valor com o valor da coluna ao lado, ok? Portanto, aqui eu não tenho nenhum caso em que seja diferente, mas podiam, por exemplo, colocar aqui um igual e podiam dizer que o R2, se for superior ao Q2, ok? E aqui podiam selecionar a cor que quiserem. Deixem-me só, eu não tenho aqui nenhum exemplo. Teria que mudar. Eu vou mudar aqui um preço de uma compra, apenas para ter uma compra sobrevalorizada. Vamos mudar, por exemplo, esta. Vamos dizer que compramos a 180. Ok? E neste caso já vai ser diferente, como vocês podem ver, já não é apanhada pela mesma condição. Okay. Portanto, aqui o que significa é que estão a ver todas aquelas que vocês conseguiram comprar com um rendimento inferior, portanto, superior ao rendimento que o dividendo tem nesta altura. Okay? Neste caso estaria em falta. Para esta coluna vocês podem colocar exatamente a mesma regra. O que eu tenho no meu caso é que no meu portfólio, que mostro semanalmente, é que se este dividendo for superior a 1% ao rendimento que eu obtive quando comprei, eu sinalizo aqui a regra, sinalizo aqui a célula com outra cor, ok? Mas vocês podem fazer da forma que melhor entenderem. Aqui na relação do risco podemos adicionar uma regra ligeiramente diferente, vamos aqui a uma escala de cores e nas escalas de cores podem definir qual é o risco ou qual é a ordem da escala em que querem colocar as cores, ok? Vamos por aqui, vamos dizer que a média é um número e o número seria então o número 5. Ok? Porque a escala vai de 1 a 10 e portanto já teriam aqui uma escala, está a ver? Significa que, como nós tínhamos visto, o portfólio é bastante defensivo, ok? E podiam fazer o mesmo para as recomendações, ok? Portanto, a nível deste separador, eu penso que estamos mais ou menos dentro daquilo que eu vos mostrei, daquilo que eu vos mostro semanalmente, e portanto vamos passar então ao separador da diversificação. Neste separador então, o que vamos começar aqui a construir, vamos dizer então quantas companhias é que nós temos para cada setor. Okay, vamos também colocar qual é a percentagem do portfólio que esse setor ocupa. Aqui devia ser em percentagem. Ok, vamos colocar também qual é o crescimento. Vamos ver quais são os dividendos anuais que esse setor representa. Vamos ver os dividendos por setor. E vamos ainda ver a média da rentabilidade ou do yield por setor também. E aqui vamos colocar só algo para comparar, que depois já vos vou explicar o que é.
S&P 500. Ok, vamos só estender isto para aqui. E, opa, o que eu ia fazer era assim. E depois então, vamos aqui só um segundo para tentar pôr isto tudo como deve ser. Ok, pronto. Então o que nós queremos fazer agora é saber de todo o portfólio que nós temos aqui, desta página principal, quantas companhias é que pertencem a este setor da Information Technology. Portanto, o que nós temos que fazer é uma contabilidade, portanto fazemos um count if. Ok. E este count if, o que vai fazer, o que nós vamos passar aqui para dentro vai ser, portanto, o intervalo. Ok, vamos passar o count if destas companhias, pode ser um intervalo qualquer, não importa realmente. Desculpem, aqui o que nós queremos passar, portanto, é o intervalo, mas é um intervalo do. Sim, é um intervalo onde está especificado o setor. E vamos ver se este intervalo é igual, portanto, ao intervalo, ao valor que está na célula A2. E, nesse caso, o que nos vai trazer, ou o que nos deveria trazer, seria o valor 2. Vamos ver. Opa, tenho aqui um pequeno. Ok, isto parece-me que está em português. Ok, pode ser. Ok, e arrastando, vamos aqui só fixar este valor, porque nós não queremos. Opa, isto é o A2, mas falta fixar aqui com os dólares. Não queremos que este valor se mexa, nem queremos que este valor se vá mexer quando arrastar a célula. Ok. E portanto agora, ao arrastar esta célula, vamos ver que nós vamos ter aqui duas companhias de tecnologia, uma de finanças, uma de saúde, uma industrial e por aí fora. E se vocês forem comparar, temos aqui alguns setores em que não estão representados. Se vocês forem comparar, é exatamente isso. Duas de tecnologia, uma saúde, uma industrial, uma de finanças, uma real estate e por aí fora, ok? Depois o que nós queremos saber é que percentagem do portfólio é que este setor representa, ou que as companhias que estão associadas a este setor representam. A fórmula que nós temos para fazer isto seria um somatório. Okay? Vamos somar. E vamos somar, portanto, aqui, vamos ver, vamos somar, vamos comparar este valor, vamos fazer exatamente a mesma coisa, vamos comparar com o ticker symbol, portanto, isto são as condições. Este é o intervalo que vamos comparar. Sempre que existir que coincidirem, portanto, que existir um match entre esta célula e outra dentro deste intervalo, o que nós vamos fazer é retirar um valor. E o valor que nós queremos retirar é a percentagem do portfólio. Portanto, é este valor aqui, daqui até aqui. Ok? Portanto, ao fazer isto, e agora o que me resta fazer então é fixar os valores. Para depois, quando arrastar, não ter problemas. Vamos fixar este, vamos fixar aqui o O2 também. Pronto, e aqui isto vem em percentagem, 38%, e ao arrastarmos vemos que também já faz o próprio cálculo. Isto significa que as duas empresas do setor da tecnologia ocupam 38,8%. Vocês também podem fazer o mesmo cálculo, basta selecionarem isto, e aqui diz-vos qual é a soma. 38,8, ok. Pronto, então a terceira coluna neste caso é o crescimento. Nós queremos ver qual é a percentagem de crescimento do nosso portfólio que se deve às ações que estão associadas a este setor. Portanto, neste caso é muito parecido com o que vimos anteriormente. A única diferença é que, como é um crescimento ponderado, temos que usar uma função ligeiramente diferente, e a função é o sum product, ok? Portanto, aqui o que nós vamos fazer um sum product. E vamos selecionar outra vez as mesmas condições. Nós precisamos de comparar a este com esta célula. Opa, agora aqui é que não correu bem. Portanto, vamos comparar este. Damos uma vírgula e vamos compará-lo com este setor aqui. Aqui tem que ser com um igual, porque é assim que funciona esta função. Portanto, sempre que... Falta-me aqui, porque eu vou ter que adicionar, falta-me aqui um parênteses. Pronto, sempre que existir esta igualdade, o que nós vamos fazer é, vamos buscar
o valor do crescimento. Ok. E o que vamos fazer com isto é portanto, vamos multiplicar este valor do crescimento pela percentagem do portfólio, portanto seria, eu aqui queria aceder ali àquele valor, mas está, ok. Mas ele vai multiplicar, quando existir esta igualdade, ele vai multiplicar os elementos deste intervalo pelos elementos deste intervalo, que é a ponderação, e depois o que vai fazer é, vamos dividir isto pelo somatório. Espero que agora não me peça o sum-se. Vamos ver então pelo somatório de... vamos aqui ver... Portanto, deste intervalo novamente. Quando este intervalo case com este novamente, vamos querer ir buscar o... Onde é que ele está? Ok, vamos ver qual é o resultado final destes cálculos. Isto vem em percentagem. Ok. Portanto, podemos ver que agora se vamos ter que fixar aqui uma série de valores para não termos problemas. O mesmo acontece aqui. Ok. Então agora ao arrastar, vamos ver aqui como é que isto vai ficar. Ok. Então o que acontece nestes casos específicos, é que o setor dos materiais não apresentam não temos nenhuma ação e portanto não temos nenhum crescimento associado, e é por isso que nós estamos a ter aqui um erro. O que vocês podem fazer é poder aqui colocar uma função anterior, por exemplo, if error. Vocês podem colocar aqui o valor 0 e portanto isto o que vai fazer é, nestes casos específicos, vamos aqui também arrastar porque isto funciona exatamente igual, para corrigir este erro, vai-vos corrigir, deixa de ter aquele aspecto visual tão pouco apelativo. E depois aqui falta-nos também o total, em que vai ser o somatório destas células. Isto já tem aqui uma sugestão. Aqui vamos arrastar. Aqui também vamos arrastar. Aqui o crescimento devia ser a média e não o somatório. Vamos pôr aqui este com base neste portfólio. Aqui é uma coisa que não está bem. Ok, vou ter que fazer aqui uma dependência depois, tenho que modificar as fórmulas da folha, já vamos ver isso, vamos passar então à frente. Certo, vamos então ver aqui os dividendos anuais. Pronto, em relação aos dividendos anuais, como é que nós vamos fazer isto? Vai ser um pouco parecido com o anterior, vamos fazer um somatório, portanto nós temos que ir buscar os dividendos que estão associados àquele setor. Portanto, basicamente, outra vez mais do mesmo, vamos comparar este com o Information Technology, e o que nós queremos neste caso é o somatório da coluna dividendos anual, portanto seria este. Vamos fechar e vamos aqui colocar então os infames dólares, para depois podermos arrastar e não deixar nada de fora. Ok. Tenho aqui um problema porque aqui estou a definir o B2 em vez do A. Exatamente. Isto aqui é célula A, não é célula B. Ok. Isto vem em dólares. E portanto, se arrastarmos isto, devemos ter a percentagem que corresponde a cada setor. Ok. Também é fácil de verificar, por exemplo, para o Information Technology ou para o Financials.
temos 3 dólares e 6 e 3 dólares e 60 e portanto se formos aqui a esta página, os dois primeiros são os 3 dólares e 6 e há de haver aqui uma ação de financials que é a throw, que é esta aqui, que vai ter 3 dólares e 60, ok? Portanto até agora a informação está correta. Vamos aqui fazer então o somatório deste valor. Isto deveria ser os dividendos totais que nós estamos a receber anualmente. Depois, para fazer o dividendo por setor, é basicamente dividir, isto é em percentagem, eu não pus aqui, mas posso colocar agora. O que nós vamos fazer aqui é então dividir este valor, portanto isto seria igual ao valor do setor a dividir pelo valor total, ok? Mais uma vez, isto vem em dólares para quando arrastarmos este valor não se perder. E também está em percentagem, seria ele 11%. Ao arrastarem, vem aqui assim e se fizermos assim. Ok, então vemos que neste caso o nosso portfólio, o setor que tem maior peso nos dividendos, já tínhamos visto aqui, podemos ver até pela quantidade, que são 6 dólares, é o setor do real estate, o setor imobiliário, ocupa 23% da nossa rentabilidade anual, ok? Em relação à média de dividendos por setor, vai ser uma fórmula muito parecida com a média do crescimento, ok? Portanto, o que nós temos que fazer nestes casos é fazer usar a função SumProduct, ok? Então vamos fazer aqui SumProduct. E nós queremos então fazer a mesma comparação. Aliás, eu acho que até vou copiar a função que vai ser mais fácil. Vou colocá-la aqui e vou só modificar para as colunas. Portanto, aqui a comparação é feita da mesma forma. Aqui o que nós queremos multiplicar já não é bem a mesma coisa, porque nós queremos a média de dividendo. E nós queremos a média de dividendo, a ponderação é a mesma, exato, a ponderação é a mesma, mas o valor que nós queremos retirar é diferente. E, portanto, neste caso, é o dividendo que nós queremos, seria o yield on cost. Ok, portanto, nós queremos este aqui. Vamos por aqui só uns dólares. Isto vem por percentagem. E ao arrastar isto, em princípio, aqui falta-nos então a tal regrazita da função do if error, ok? Passamos aqui vamos colocar aqui, se tivermos um erro é porque é um valor igual a 0 e portanto vamos só arrastar este dado aqui para baixo, ok. Então, vamos dizer que a média neste momento do setor da Information Technology que nós estamos a receber é 0.94. Isto também é facilmente validável. Se vocês quiserem vir aqui, vamos ver aqui o yield on cost. Nós sabemos que estas duas primeiras linhas é da Apple e da Microsoft. E podemos ver aqui a média é 0.94. Ok. Vamos então voltar aqui ao setor. Vemos que a média mais alta da rentabilidade do dividendo é aqui o setor do imobiliário, novamente, ok? Vamos pôr aqui então a média, aqui vai ser o average. Isto vai ser a média deste valor. Aliás, isto devia ser a média ponderada com... Isto devia ser a média, portanto, deste valor ponderado com a percentagem do portfólio, ok? Eu não sei porque que isto agora não me está, ok, com a percentagem do portfólio, certo? E aqui vemos que temos 2.60%. Em relação ao setor, aqui é meramente, antes de passarmos ao setor, vou só aqui colocar definir tudo isto com linhas. Aqui. Ok, em relação ao setor, podemos então comparar com o setor específico em causa. Neste caso, o que nós podemos utilizar é o setor da tecnologia, do S&P 500, representado pelo XLK, ou XLK.
o que nós podemos fazer para retirar o valor, e eu vou fazer aqui uma comparação com a data de início do investimento. Portanto, vocês podem ir aqui ver o dia em que vocês começaram a investir foi o dia 16 na Pfizer, e portanto o que eu vou fazer aqui é vou buscar uma comparação entre o preço atual do índice e o preço do dia 16, e depois vou transformá-lo em porcentagem e vamos ver quem é que teve um crescimento superior, se foi o índice ou se foi o vosso portfólio, ok? Portanto, aqui vamos fazer então, o que nós queremos temos que ir por índices, porque vamos utilizar a função Google Finance. Esta função Google Finance, nós vamos passar então o índice, que é o XLK. Eu vou deixar aqui uma imagem onde vocês podem ver qual é a referência para cada um dos índices, ok? Vamos buscar aqui o preço a que fechou ontem, a bolsa, e vamos aqui fechar. Este é o preço. Vamos dividir este preço pelo... Eu aqui não preciso deste índice. Vamos aqui ver como é que isto vai ficar assim. Só vou precisar do índice para este caso aqui, que é o Google Finance também, e vamos colocar então o mesmo ticker. Nós queremos o preço de fecho no dia em que nós compramos, portanto vamos por aqui date, data, isto é em português, e vamos colocar então, isto foi em 2020 e nós investimos no mês de novembro, e foi, se não estou em erro, no dia 16, e os índices que nós queremos é o preço, que vem no índice 22, e depois queremos, portanto, como isto é em termos de percentagem, vamos colocar aqui uma referência, assim, e em princípio há aqui alguma coisa que não está bem. Exato. Temos aqui um parênteses. Opa, tem toda a razão. Ok, então vamos ver aqui em percentagem. Portanto, vemos que o índice, desde o dia da primeira compra, que foi no dia 16 de novembro, vemos que o índice está negativo, está a perder 0,29%, enquanto que no vosso caso tiveram um crescimento de 8,31%, ok? E podemos fazer o mesmo para os índices seguintes. Isto não tem nada que saber, basta arrastar e depois aqui é só substituir os índices pelos respectivos tickers, ok? O Financials, aqui é o F. Não estou em erro. Aqui o Healthcare. Acho que eu vi. Aqui vou ter que confirmar, dê-me só um segundo. O industrial é o I. Vamos mudar aqui. Aqui o dos materiais não interessa muito, vocês não têm, mas é o B. Ok, depois aqui o de energia é o E. Aqui o das utilities, este aqui não dá. Ok, é um erro do Google, não tem nada a ver com a nossa fórmula. Depois aqui o que falta, o das utilities, eu acho que é o U. Ok, falta-nos o real estate, que é RE. Vamos aqui cobrar o de communication services, que é o C. E aqui no caso do consumer discretionary, que é o I, neste caso, e aqui também. E no caso do consumer staples, aqui há de ser o P. Portanto, aqui podemos mudar para P também.
Pronto, e assim, infelizmente este aqui não podemos porque o Google Finance neste momento está a dar um erro, mas podemos ter uma ideia, podemos fazer as mesmas formatações que fizemos, que mostrei anteriormente. Vamos pôr aqui uma formatação condicional e se for positivo, superior a 0, colocamos o verde. Se for adicionar outra regra, se for inferior a 0, colocamos o vermelho. O mesmo podemos aplicar para o crescimento. Vamos aqui aplicar mais uma regra. Se for inferior a 0, vai mostrar um crescimento. Se for inferior, vai mostrar a vermelho. Ok. Também podem definir para se for igual a 0, se estiverem interessados. Ok. Pronto. Em relação a este separador, estamos falados. Vocês agora podem inclusivamente criar aqui uma série de gráficos. Podemos então selecionar esta coluna com este aqui e vamos aqui inserir, vamos aqui um gráfico. Deixamos que o Google Finance, vamos aqui definir um gráfico portfólio. Ok. E a partir de agora vocês já têm acesso. Eu vou tentar colocar isto mais pequeno para vocês conseguirem ver. Ok. Pronto, já temos aqui definida a nossa pie do portfólio. Já sabemos quais são os valores que pertencem a cada um dos setores. Outro gráfico que podem fazer é os dividendos anuais e a média por setor. Portanto, o que vocês podem aqui fazer é utilizar o setor do real estate e utilizarem os dividendos anuais. Vamos aqui inserir um gráfico e isto vai-vos dizer qual é o setor que está a contribuir mais para a vossa rentabilidade anual. Vocês podem inclusivamente agregar aqui mais uma série que é a média por setor. Esperem só um segundo porque isto não me funcionou. Vamos aqui então agregar à configuração mais uma série e o intervalo vai ser este. Ok. E aqui temos que definir então a nova escala. Ok. Vamos formatar aqui este. Vamos pôr aqui o eixo direito. Ok. Pronto. E agora aqui, o que vocês podem ver, através do gráfico, vamos também mostrar as etiquetas com os dados para este e para os dividendos anuais. E vamos colocar isto assim aqui. Vamos aumentar um bocadinho. Ok, vou aumentar aqui o zoom para se conseguir ver melhor também. Pronto, e aqui vemos também que esta é a média do rentabilidade do dividendo e este é quanto vocês recebem, e podem ter também uma informação visual de quais são os setores com uma maior média dentro do vosso portfólio e quais são responsáveis pelo maior pagamento. Okay? Outra coisa que vocês podem ver e que não está disponível aqui no setor principal é a percentagem que cada ação ocupa dentro desse setor. Nós sabemos que, por exemplo, a Apple ocupa 20% do vosso portfólio total, mas dentro do setor da Information Technology não sabemos qual é a percentagem que ocupa, okay? Comparado com, por exemplo, a Microsoft. Então o que podemos fazer aqui, eu vou-vos mostrar, neste caso, a construir aqui uma tabela mais para baixo. Vou tirar aqui estas regras, vou passar este gráfico, vamos só aqui passar este gráfico para a esquerda, aliás para a direita, e vamos então colocar aqui, vou fazer uma tabela muito rapidamente, onde vamos colocar então aqui o título, vai ser Information Technology. Isto vai ser o título, digamos. Vamos fazer aqui o merge destas. Vamos aqui unir estas células, unimos todas, vamos pôr aqui a informação central. Aqui mais ou menos a meio. E o que nós vamos criar aqui são as colunas de informação, portanto o nome da companhia. Vamos colocar o ticker
vamos colocar a percentagem de ações que nós temos, o crescimento, vamos colocar o yield on cost, que é a rentabilidade na compra. Faltam-me aqui 3 campos, faltam-me os dividendos por ano e falta-me o custo base e a percentagem do setor. Pronto, agora o que nós vamos fazer aqui para trazer esta informação, isto é informação que já temos disponível no separador principal. O que nós vamos fazer aqui é uma função chamada query e nesta função vamos então especificar o que é que nós queremos ir buscar. Primeiro vamos especificar qual é, portanto, deste separador aqui, qual é a informação que nós queremos trazer e eu quero trazer absolutamente tudo até ao pagamento anual, portanto vou selecionar aqui desde esta coluna e desta linha até aqui, portanto vou trazer toda esta informação. Depois o que nós temos que dizer é, de toda esta informação temos que definir aqui um critério de busca, portanto select, e quer as colunas, agora vamos passar aqui para este portfólio. Portanto, quer as colunas, o nome da companhia, que é a coluna B, se não estou equivocado, quer as colunas C, a coluna D, a coluna N, R, T e K. Eu penso que são. Portanto, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente. Quer estas colunas, onde a coluna A seja igual ao Information Technology. Ok, e em princípio isto, tenho aqui um erro, mais um erro. Eu estou aqui a fazer alguma coisa mal. Ok, parece que tinha Information Technology mal escrita. Ok, então isto vai nos trazer aqui os nomes das duas companhias. Vamos só calcular aqui a percentagem do setor e a percentagem do setor pode ser calculada com base no custo base de cada uma. Ok? Portanto, o que nós vamos ter que fazer aqui, vamos dividir este custo base. Portanto, o que nós precisamos de fazer aqui é então considerar este valor sobre a somatório de todos os valores que pertencem a este setor, ok? Portanto, aqui o que nós vamos fazer vai ser igual a, vamos colocar aqui, este sobre o somatório dos dois. E vamos ver que a Apple ocupa, isto é em percentagem. Aqui está mal porque não fixei aqui os valores. 19 a 20, exato. Aqui devia ser o 19, aqui devia ser o 20. Pronto, e vemos que a percentagem deste Information Technology, vamos dar aqui um bocadinho de cor diferente. Vamos dar aqui só, opa. E vocês podem inclusive fazer isto de forma para outras companhias. Vou pôr aqui só mais um exemplo para vermos como está a funcionar. Vamos pôr aqui o Financials. Em princípio só vamos ter uma companhia, mas não tem problema. O que nós vamos buscar, esta query está mal, porque o que nós queremos agora é colocar aqui, não é sobre o A9, isto é uma consequência de eu não ter fixado, portanto é sobre o A2, aqui é do A2 ao A10, e em vez de Information Technology vamos colocar Financials, ok, e como vocês podem ver, vamos aqui descaracterizar estas células, apenas colocar este. Pronto, como vocês podem ver, como é a única companhia, ele traz-vos imediatamente o custo base e qual é a percentagem que depende do setor.
Vocês depois podem inclusive definir gráficos com isto, por exemplo, para o Information Technology, vocês podem, vou só aqui dar uma cor a este diferente, uma coisa assim do género. Vocês podem, por exemplo, selecionar este, selecionar a percentagem aqui e inserir um gráfico. Ok, e colocar aqui em vez de setor, podem chamar de Information Technology. Ok, e inclusivamente nem precisa ser um gráfico circular, vocês depois podem escolher qual é o tipo de gráfico que pretendem. Pode inclusivamente ser assim, como eu mostro no meu portfólio. Okay. E podem mostrar aqui os intervalos de dados nas séries. Okay. E podem colocar depois isto onde acharem. Okay. Podem selecionar qualquer parte do portfólio e podem continuar este método para os diferentes setores. Isto vai-vos funcionar sem nenhum problema. Okay. Bom, posto isto, vamos só ver aqui como é que... Ok, falta-me ainda um gráfico relativamente aos dividendos. Portanto, aqui é a percentagem de portfólio. Se nós queremos ver qual é em relação aos dividendos, é basicamente a mesma coisa. Selecionamos aqui o setor, selecionamos os dividendos por setor que estamos a receber, fazemos inserir um gráfico. E vocês agora podem escolher aqui qual é a configuração. Vamos dizer que queremos um gráfico deste género e que além disto queremos aqui um separador, só um segundo, aqui por exemplo, vamos só retirar isto para colocar aqui o gráfico mais à direita. Ok. E vocês aqui já têm, isto também dá para colocar um gráfico 3D. Vocês podem aqui selecionar assim. E vou só dar aqui um bocadinho mais de zoom para conseguirmos ver. Ok. Pronto, aqui à esquerda tem então a vossa diversificação do portfólio por setor e aqui tem a diversificação dos vossos dividendos, também ela por setor. Ok. Em baixo tem não só o pagamento de cada setor, portanto os dividendos que recebem por setor e a média da vossa rentabilidade por cada setor. Depois aqui à esquerda tem então parte, que eu não vou construir aqui todas as tabelas com todos os setores, mas já ficaram com uma ideia de como é que se podem construir. Tem então parte de como podem ver a diversificação das ações das companhias por setor, ok? E um pequeno gráfico para ilustrar. Esta semana foi ligeiramente mais curta que o normal, visto que na quinta-feira os mercados estiveram fechados devido ao Dia de Ação de Graças e na sexta-feira apenas abriram até à 1 da tarde. Hoje vou mostrar-vos então as notícias relacionadas com os aumentos de dividendos feitos pelas empresas do portfólio durante o mês de novembro. A Automatic Data Processing aumentou o dividendo em 2% para 0,93 cêntimos por trimestre. Isto significa que anualmente irá pagar $7,44. Anteriormente o portfólio recebia $7,22, traduzindo-se assim num aumento de 16 cêntimos. A Emerson Electric aumentou o dividendo em 1%, pagando agora 505 cêntimos por ação por cada trimestre. Isto traduz-se num valor anual de $8,08. O portfólio anteriormente estava a receber apenas $8, o que representa uma diferença de 8 cêntimos. Já a farmacêutica Merck também aumentou o dividendo em quase 7%, pagando agora 65 cêntimos por ação por trimestre. Significa então que pagará $13. O portfólio antes registrava pagamentos anuais de 12,20 cêntimos, pelo que significa um aumento de 80 cêntimos. Para terminar, a Motorola foi a empresa que mais aumentou o dividendo este mês em 11%, traduzindo-se num pagamento de 71 cêntimos por ação por trimestre. Este valor significa uma entrada de $5,68 anuais e o portfólio registrava apenas $5,12, o que representa um aumento de 56 cêntimos. No total, este mês de novembro registra então um aumento de $1,60 aos dividendos recebidos.
É um valor simbólico, eu sei, apesar de ser por agora, mas lembrem-se de que estamos a falar de aumentos apenas no mês de novembro, que atravessamos uma fase complicada na economia à escala global e ainda que não tive de fazer qualquer investimento ou comprar mais ações, simplesmente é um aumentar do rendimento passivo. Com respeito ao portfólio, vemos que se encontra valorizado em aproximadamente 24%, uma subida de 4% comparado com a semana passada. Vemos que os dividendos recebidos se encontram nos $47. Relativamente a investimentos este mês, apenas comprei uma ação no início do mês e parte deve-se também ao posicionamento estratégico de liquidez que quer adotar para fazer face a eventuais correções futuras, sejam elas genéricas ou a nível individual. Podemos ver que os Estados Unidos parecem já ter passado o pico da segunda vaga da pandemia. A nível de restrições, apenas 3 estados apresentam recolher obrigatório, grande parte do país tem apenas restrições ligeiras ou moderadas, pelo que acaba por justificar a onda otimista do mercado nestas últimas semanas. No entanto, devido a este fim de semana festivo, acredito que exista novamente um pico no número de casos que vão sofrer e que regressa a volatilidade do mercado associada à incerteza da resposta sanitária a este evento. E pessoal, por hoje é tudo. Já sabem, se gostaram do vídeo, se gostam deste tipo de conteúdos, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ajuda-me assim a chegar a mais pessoas todas as semanas. Desejo-vos a todos uma excelente semana e bons investimentos.